Olá, boa tarde pessoal. Aqui é o professor Pedro falando novamente. Estou retornando aí depois de posso dizer assim, um pouco mais de um mês em que eu deixei de gravar os vídeos e também fiquei afastado das minhas atividades como professor. Fui acometido da Covid, né? E digo para vocês, não foi fácil. Eu já tinha tomado a primeira dose da vacina como professor, mas mesmo assim acabei pegando a Covid e fiquei numa situação bem complicada. Foram 3 semanas bem difíceis. Graças a Deus me recuperei, não tive, digamos assim, sequelas mais sérias, mas foi um período bem complicado mesmo. Mas graças a Deus está tudo bem, né? Não somente eu, a minha esposa, meu filho também pegamos, mas nos recuperamos, aí estamos de volta à ativa. E como eu tinha prometido no meu último vídeo, eu ia falar um pouquinho só sobre as religiões afro, né, que é um assunto que você pode trabalhar no 7º ano. Dando continuidade ao vídeo ainda em que eu falo sobre os conteúdos que podem ser trabalhados no 7º ano. Só que as religiões afro nós temos que fazer digamos assim, dar uma atenção maior, né, porque primeiro porque é um assunto, digamos assim, no qual muitas pessoas já falaram, muitas pessoas já escreveram sobre isso, mas querendo ou não mesmo, tendo muitas pessoas pesquisando, falando até na faculdade sobre isso, nós ainda temos muitos equívocos em relação às religiões afro. Ainda temos muitos erros em relação aos conceitos básicos dessas religiões. Vou começar falando sobre uma fake news que se espalhou durante um tempo aí nas redes sociais, pessoas compartilhando um texto muito bonito o texto, eu não vou negar, onde esse texto tinha uma foto de uma oferenda basicamente feita com flores, frutas e alimentos assim, e falando sobre a questão da oferenda em si dentro das religiões afro, da oferenda que é feita aos orixás. Nesse texto, e eu digo que é uma fake news porque esse texto, eu não sei exatamente onde ele foi criado, eu imagino que talvez alguém tentando dar uma característica mais, digamos assim, cristianizada à religião afro, e nós não podemos fugir disso. Depois eu vou falar até sobre isso. Nas religiões afro existem as oferendas, existem às vezes sacrifícios de alguns animais, nós vamos falar e contextualizar isso, mas esse aspecto talvez um pouco, digamos assim, violento para algumas pessoas, ou que não agrada talvez a algumas pessoas mais sensíveis em relação à religião, isso fez com que se criasse essa história. Que história é essa? Bom, nesse texto dizia mais ou menos assim, que as oferendas que eram feitas nas encruzilhadas pelos escravos ainda, digamos assim, que estavam dentro das senzalas e que porventura saíam em algum lugar para trabalhar e para a lavoura junto com os feitores, as coisas assim, lá dizia que essas oferendas na verdade não eram oferendas aos orixás, que isso teria sido o homem branco que criou esse conceito, e que na verdade essas não eram oferendas. Eles diziam que eram oferendas, mas colocavam naquelas encruzilhadas alimento, deixando esses alimentos para aqueles escravos fugitivos, né, os escravos que teriam fugido das senzalas. Então eles deixariam esses alimentos ali para que eles pudessem se alimentar. E teoricamente teriam inventado com a ideia de que não, a gente está fazendo isso, vamos deixar aqui porque é uma oferenda aos nossos deuses. Então nesse texto dá a entender que foi o homem branco que transformou a religião afro em algo, digamos assim, ruim ou feio na opinião de alguns. Mas esse texto ele está errado, ele é uma mentira, né? Posso dizer com todas as palavras, é literalmente uma mentira. Não apenas porque eu sou professor e estudei sobre isso, mas também frequentei religião afro durante um tempo, alguns anos da minha vida. Conheci de dentro para fora, não apenas de pesquisar, de fora para dentro. Participei de vários rituais, fiz alguns tipos de iniciação, vamos dizer assim. E eu posso dizer com toda certeza, e qualquer líder de religião afro, os chamados pais de santo ou mães de santo, ou na língua iorubá, babalorixás ou ielorixás, vão concordar comigo. As oferendas sempre foram feitas nas religiões afro, desde a África, desde antes da escravatura existir,
E essas oferendas fazem parte da religião afro. E não há do que se envergonhar e não há o porquê esconder isso, até porque isso é uma tradição muito antiga que, vou ser bem sincero, antecede o cristianismo há muito tempo. Então eu acho assim que essa tentativa talvez de minimizar ou amenizar ou tentar mudar esse conceito é um equívoco muito grande. Infelizmente essa história que eu falei, essa fake news se espalhou pelas redes sociais. Muitas pessoas, talvez com pouco conhecimento da religião, acharam bonito, compartilharam e se criou um conceito bem equivocado em relação às religiões afro. Então elas têm sim oferendas, são feitas aos orixás. Isso não é essa história de que talvez alguns escravos pudessem deixar isso, nós não temos como ter certeza, né? Mas eu imagino, né? Eu acho que uma questão até de lógica, alguns escravos deixavam alimento de alguma forma para os demais e quem sabe essas oferendas poderiam servir de alguma forma. Mas dizer que as oferendas todas eram feitas nesse sentido não é verdade, não é verdadeiro, não é real. Então, por que eu estou falando disso? Esse tipo de história que se criou é fruto do desconhecimento das religiões afro. Muitos conceitos equivocados. As religiões afro elas já sofrem preconceito desde a sua origem, né? O fato de elas terem sido desenvolvidas ou terem evoluído, serem, digamos assim, elaboradas ou construídas dentro de um ambiente de escravatura. Isso já traz para essas religiões um conceito, digamos assim, um preconceito muito grande, né? Então a discriminação é visível, nós não temos como negar isso. E também temos que lembrar do fato, né, que pelo fato de serem religiões de origem afro, né, vindas com os negros que foram escravizados aqui no Brasil, né, e querendo ou não, nós podemos até dizer que o nosso país é um país que não é tão racista, mas não podemos fugir disso. Nós sabemos que o racismo é existente, ele é real, e isso também implica muitas vezes no preconceito em relação às religiões afro, tá? Então por que eu vou falar um pouco mais sobre isso? Bom, primeiro que a LDB prevê, né, existe uma lei inclusive, eu não vou lembrar do ano agora aqui, mas todas as escolas receberam inclusive livros sobre a cultura afro, a história das religiões afro, da cultura do povo africano, né? E aí nós precisamos entender também que existe talvez uma tentativa de, vamos dizer assim, tentar aquele conceito da dívida histórica, né? O conceito da dívida histórica, eu não sou muito fã desse conceito, porque eu acho que a dívida histórica é uma coisa histórica, né? Nós não temos como pagar uma dívida histórica 200, 300 anos depois. Se fosse assim, o povo de Israel, então, deveria receber muitas restituições, né, o povo judeu, em relação à Segunda Guerra Mundial. Digamos, a Alemanha estaria em dívida com o povo de Israel para o resto dos tempos, praticamente. Então, é complicado nós entrarmos nesse assunto. Eu prefiro não falar especificamente disso. Mas sim há uma tentativa de compensação histórica sobre a construção, digamos, como se deu essa cultura, digamos, religiosa afro-brasileira. Então, por isso a gente precisa estudar, é previsto em lei, e também é um assunto que domina muitas vezes a mente dos alunos, a curiosidade deles. Eu sempre falo que os alunos têm curiosidade sobre as religiões, você pode ter certeza disso. Muitas vezes eles não perguntam aos professores, porque eles só fazem isso quando eles percebem que eles vão ter uma resposta satisfatória ou que eles criam aquela confiança de que o professor vai saber o que está falando. Quando o professor tem um pouco de receio, está inseguro em relação ao que ele vai trabalhar, eu sempre digo, aconselho a nem começar. Não comece uma coisa que você não consegue terminar. Tá? Então, é melhor você ter conhecimento. E os alunos perguntam, poxa professor, o que é aquela macumba que eu encontrei na esquina? Né? Aquele despacho que eu encontrei aqui e ali. E aí você pode pegar esse gancho e começar a falar, olha, para começar a conversa, macumba nem é o nome daquilo ali. Macumba, na verdade, é um instrumento musical, né? Aí você já desperta a curiosidade do aluno. Ele já vai querer saber, como assim instrumento musical? Você vai falar que é macumba. A pessoa que faz isso é o macumbeiro, né? Então nós vamos quebrar esses preconceitos, vamos poder falar sobre isso. Claro que nós vamos dar as ferramentas para o aluno, vamos dar as orientações, né? Mudar a mentalidade dele, nós não temos como mudar. Eu sei que
Muitas vezes isso vem de casa, né? O desrespeito, o preconceito, a discriminação em relação não só à religião, mas também a outros aspectos, né, da nossa sociedade, né? A etnia, a cor da pele, a sexualidade, a origem, né? A origem, a nossa descendência, né? É raro você não ouvir falar aí uma piada sobre o nordestino, uma piada sobre o baiano, uma piada sobre o mineiro, uma piada sobre o gaúcho. Você sempre vai ouvir piadas assim. E às vezes essas piadas podem ser consideradas algo inocente, apenas um senso de humor, mas às vezes não. Muitas vezes essas piadas elas são ofensivas do ponto de vista de quem é o objeto dessa piada, o alvo dessa piada. Então por isso que nós temos que ter um certo cuidado com isso. E todos esses tipos de preconceito e discriminações, eu posso garantir para vocês, o aluno não nasce com isso. Ele desenvolve isso, ele aprende isso muitas vezes em casa, na maioria das vezes, e muitas vezes, infelizmente, também na escola. Então, para que se possa quebrar isso, nós temos essa missão, né? Falar um pouco sobre as religiões afro, como que elas se constituíram. Antes de tudo, vamos falar sobre escravatura. Primeiro, pessoal, o conceito de escravatura, ele não é exclusivo do Brasil. Escravatura sempre existiu na história da humanidade, claro que de diferentes formas, diferentes culturas. Como eu citei antes, o povo de Israel é um exemplo, né? Mais ou menos lá por 1200, quem não tem certeza, eles se tornaram escravos na terra do Egito e ficaram lá por 400 anos como escravos. Isso é uma história bíblica, mas não é só bíblica. Existem, digamos assim, registros históricos, registros arqueológicos desse período de escravatura do chamado povo de Israel, ou povo hebreu, no Egito, né? E, segundo a história bíblica e também alguns relatos, digamos assim, arqueológicos, esse povo viveu debaixo dessa, digamos assim, opressão por tanto tempo, e de formas, digamos assim, às vezes até humilhantes, né? Então, sempre existiu. A escravatura também existiu em outros povos, né? Tanto é que o povo de Israel foi escravo no Egito, que é na África, não só na África, países da Ásia, né, a própria Europa, né, Oceania, se sabe que alguns povos escravizavam outros. Muitas vezes não era um povo em si, mas pequenos grupos, pequenas tribos ou aldeias, ao entrarem em combate, como despojo de guerra ou como, digamos assim, os perdedores, acabavam se tornando escravos daqueles que venciam. Essa escravatura durava um tempo e tinha algumas características, né? Então isso ao longo da história da humanidade sempre teve, né, o conceito da escravatura. Os povos africanos, inclusive, muitos deles negociavam escravos entre eles mesmos. E há historiadores hoje, claro que esse é um assunto bem delicado, eu não vou aprofundar muito aqui, mas há historiadores que dizem que uma boa parte dos escravos que foram comercializados para os países europeus, Portugal, Espanha, né, Inglaterra, países que trouxeram escravos para a América, muitos em tese teriam comprado escravos de outras tribos que talvez já dominavam, né? Claro que isso é um relato talvez de uma parte desse povo, mas nós sabemos que com o uso das armas de fogo, que os europeus já faziam uso naquela época, eles conseguiram realmente dominar e aprisionar e prender muitos africanos e jogá-los nos chamados navios negreiros e trazê-los às Américas e negociá-los aqui. Mas a questão é, até que ponto isso influenciou no surgimento das religiões afro? Bom, vamos compreender que quando uma pessoa se torna escrava, ela não tem a liberdade, ela não pode fazer o que ela quer. Ela tem que seguir aquilo, as ordens do seu senhor, do seu patrão, né? E assim era aqui no Brasil, assim era na América, nos Estados Unidos, toda a América, digamos, a América do Norte, Central e do Sul aqui. Mas muitas vezes essa forma, digamos, era de uma forma violenta, esse controle, essa opressão, né? Olha, ou você obedece, ou você faz isso, ou você segue aquilo que está sendo dito, toma essa determinada atitude, ou você apanha, ou você morre. Então não era fácil isso. Então você imagina, você ser arrancado da tua terra, com a tua cultura, ser jogado num porão no navio, com pessoas que não falam a sua língua, com pessoas que você não conhece,
com pessoas que já demonstraram ser violentas e que podem te matar se você não fizer o que eles mandarem ou se você tentar reagir. E essas pessoas têm uma determinada crença e essa crença deles vai ser imposta em você. Você vai ter que aceitar essa crença, abandonar tudo aquilo que você crê, tudo que você acredita, você vai ter que seguir a partir de agora. Foi isso que aconteceu com os africanos. Eles foram jogados nos chamados navios negreiros, mas antes deles serem jogados lá, nós precisamos entender a cultura da África. Né? O norte africano, que são os países, digamos assim, os principais países que deram origem aos africanos que foram escravizados, né? Tinha várias culturas, né? Entre os africanos que vieram para o Brasil, nós tínhamos, podemos citar lá, talvez os grupos mais conhecidos, né? Zulus, Bantus, Quetos, Iorubás, são as diferentes culturas, as diferentes nações africanas que foram comercializadas, digamos assim, como escravas aqui no Brasil, em toda a América, na verdade. E falando mais especificamente da cultura Iorubá, que talvez seja a que se tornou mais conhecida, né, principalmente na região sul do Brasil, mas, né, digamos assim, hoje talvez seja a cultura que mais conseguiu se manter firme, digamos de certa forma, ou manter algumas das suas tradições. Dentro da cultura Iorubá, eles têm uma língua específica, a língua Iorubá, né, eles têm digamos assim, uma culinária específica, um jeito de se vestir, cantos específicos e principalmente uma religião que, dentro do conceito, digamos assim, das ciências da religião, é uma religião que nós podemos dizer que é politeísta. É claro que alguns estudiosos dizem que não, né? Dizem não. A cultura Iorubá ou as culturas africanas, ou até mesmo as religiões afro, elas não são politeístas porque elas acreditam que existe um Deus criador e que essas demais entidades espirituais, que eles chamam de orixás, que na língua Iorubá significa guia da cabeça, né? Essas entidades, elas são manifestações através da natureza desse único Deus criador, né? Então muitos estudiosos, tanto da área das ciências da religião, quanto da sociologia da religião, da antropologia, né? E líderes religiosos das religiões afro, geralmente eles têm essa postura, eles não gostam muito desse rótulo, não são politeístas, creem em vários deuses. Eu compreendo isso, mas nós precisamos entender um pouco da etimologia, do significado de algumas palavras. Primeiro, o que é uma divindade? O que é um ser divino, um ser sagrado? É uma entidade espiritual a qual se atribui poder. Acredita-se que essa entidade tem poder em si, não é um poder fora de si, é um poder em si. Então, se essa entidade tem poder em si, ela pode desenvolver um tipo de relacionamento com o ser humano autônomo de uma outra entidade maior do que ela mesma, então essa entidade espiritual é uma divindade. Se nós entendemos que o politeísmo, né, a palavra politeísmo, polis, né, vários, mais de um, e teos, Deus, ou seja, vários deuses ou crença em vários deuses, ela é a ideia de que você acredita que existe mais de um Deus, independente se você tem relacionamento com todos eles ou não, ou só com um, mas você crê na existência de divindades, de seres divinos de forma plural, então não há como você negar que as religiões afro são politeístas, porque são várias entidades espirituais com poderes autônomos que podem ter um relacionamento com o ser humano, e isso independente de um ser criador ou não. Até mesmo porque dentro da cosmovisão Iorubá, né, o Deus supremo, criador de tudo, ou de tudo não, ou pelo menos criador dos demais orixás, né, o Olorum ou Olodumaré, dependendo de como é feita a tradução, ele não teria contato com os seres humanos, né? Essa função de contato com os seres humanos seria dos demais orixás, né? Então, dentro desse conceito, nós não temos como fugir disso. As religiões afro-brasileiras são, sim, politeístas dentro da etimologia e da classificação das palavras. E isso não diminui a importância delas, isso não torna elas menos importantes do que qualquer outra religião que seja monoteísta ou politeísta. A questão é que, dentro da definição da ciência da religião, nós não podemos fugir disso. Mas voltando à questão da religião Iorubá propriamente dita. Existe um Deus criador, todo-poderoso, como eu disse, né? Ou se não é todo-poderoso, pelo menos é aquele que criou os demais orixás.
chamado Olodum, Olorum ou Olodumaré. E esse Deus criador, né, essa entidade maior, esse orixá, ele cria o seu primeiro filho, né, chamado Oxalá. E Oxalá recebe a missão de criar os demais orixás e os seres humanos, e né, a natureza toda já existe, coisa e tal. Então, Oxalá cria os demais orixás e dá uma função para cada um. Cada orixá tem a sua responsabilidade, vai agir numa determinada função, né? Um orixá, né? Xangô vai ser o orixá da justiça, Ogum vai ser o orixá guerreiro, vai lidar com a guerra, com as batalhas, né? Ossain vai lidar com a questão das plantas medicinais, né? Iemanjá vai ser a orixá responsável pelas águas salgadas, Oxum, a orixá responsável pelas águas doces, né? E assim por diante. Cada orixá tem uma função, como eu disse, no politeísmo tradicional, politeísmo primitivo, cada deus tinha uma função, cada deus tinha uma área com a qual ele trabalhava. Então, dentro da cultura iorubá era isso, eles tinham essas funções, eles tinham esses orixás tinham essas responsabilidades, e o africano, no caso, o membro das religiões, das crenças iorubás, ele desenvolvia um relacionamento com esses orixás baseado no conceito de obediência, de oferendas, de fazer as coisas ou não, né? Então, por exemplo, assim, e outro conceito bem interessante é que como qualquer outra crença, digamos, dentro do politeísmo, e essa é outra característica do politeísmo, você não tem uma divindade, um ser responsável apenas pelo bem, e uma entidade espiritual, seja o que for, responsável apenas pelo mal. Não existe isso, né? Essa ideia, esse dualismo, essa luta entre o bem e o mal, ela é muito forte, ela é oriunda da cultura cristã, né? A ideia, Deus e o diabo, Deus é do bem e o diabo é do mal. Há um equívoco também em relação a isso, não é esse nosso assunto agora, outro dia eu falo sobre isso, mas o diabo na cultura cristã não é inimigo de Deus, tá? Ele é inimigo do ser humano. Deus não tem inimigo no conceito monoteísta, mas eu vou falar isso em outro momento. Mas a ideia é de que existe um ser, uma entidade que só faz o mal, ou que é responsável pelo mal. Isso não tem nas culturas politeístas, como não tem nas culturas afro. Todos os orixás podem tanto fazer o bem, quanto fazer o mal, tá? Mas isso vai depender do relacionamento que o seu fiel, o seu seguidor, aquele que lhe segue, aquele que lhe respeita, tem com ele, tá? Como assim eles podem tanto fazer o bem quanto fazer o mal? Dentro dessa cosmovisão, é ensinado pela tradição oral nas religiões afro que Oxalá fez o ser humano parecido com os orixás. Olha que interessante, se você pegar na Bíblia, a Bíblia diz que Deus criou tudo, né? E através de Jesus, Deus criou todas as coisas aqui na Terra, né? E a Bíblia diz que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Na cosmovisão iorubá, os seres humanos são feitos parecidos com os orixás, né? Tem uma certa semelhança aí. Mas a questão é, se nós seres humanos podemos tanto fazer o bem quanto fazer o mal, e vamos ser sinceros, eu não conheço ninguém que eu possa dizer, não, essa pessoa só faz o bem e essa pessoa só faz o mal. Ninguém é tão mal que nunca faça nada de bom, e ninguém é tão bom que nunca faça nada de mal. Nós somos assim. Nós somos esse dualismo em nós mesmos, entende? Então, se nós podemos tanto fazer o bem quanto fazer o mal, e somos parecidos com os orixás, eles acreditam piamente que os orixás podem tanto fazer o bem quanto fazer o mal. E como que eu vou saber se eles vão fazer o bem ou vão fazer o mal? Bom, vai depender do relacionamento, do meu nível de obediência aquilo que os orixás me mandam, porque quando eu faço parte dessa crença, né, no caso dos africanos que nasciam dentro dessa cultura, eles já cresciam aprendendo que havia um orixá que era o seu orixá guia, era o seu guia, né, o conceito de filho de santo, né, que nós chamamos aqui, mas eles dizem filho de orixá, né? Então esse conceito de que, poxa, se eu tenho esse meu guia, o meu guia vai me orientar e dizer o que eu tenho que fazer. E aí existem várias orientações, olha, o tipo de roupa que eu posso vestir, os lugares que eu posso frequentar, as pessoas com quem eu posso me relacionar. Isso era assim lá na África, isso é assim nas religiões afro-brasileiras, no Brasil hoje, né? As cores que eu posso usar, às vezes até o tipo de alimento, entende? Então, até os relacionamentos, com quem eu posso me relacionar, tanto em relação à amizade, quanto relacionamento afetivo e amoroso, né? Não estou aqui criticando, mas é assim mesmo. Quem frequentou, eu sei que é assim, quem frequentou sabe, né? Talvez alguns que pesquisam não tenham chegado a esse ponto, mas a verdade é essa.
existe orientação dos guias espirituais para todas as áreas e aspectos da vida do seu seguidor, tá? E era assim na África. Então, se eu mantenho esse relacionamento, eu estou com as minhas obrigações com a minha entidade, com o orixá em dia, eu tenho o direito de pedir a esse orixá favores para mim. E dentro desses favores eu posso estar pedindo algo, algum tipo de benefício para mim, para alguém na minha família, ou até mesmo para que haja um malefício para um desafeto. Claro, gente, agora vamos entender o seguinte, mas então eles lidam com o mal, mas é aquele mal que afeta qualquer ser humano, entende? Aquele mal que está no nosso coração, aquele mal que nós desejamos muitas vezes. Tá, mas acontece o mal espiritual? É a pergunta que se faz. Eu sempre digo que tudo depende da fé de quem faz, da fé de quem acha que é vítima, né? A questão é, existe um conceito de justiça, existe um orixá, que é o orixá responsável pela justiça, Xangô. Xangô, ele seria, digamos, parte integrante. Existem muitas ramificações, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Tambores de Minas, Nação Zulu, Batuque, vai depender do lugar. E a própria Umbanda, o próprio Candomblé tem ramificações, tem linhas diferentes de trabalho. Mas, geralmente, nessas linhas de trabalho, as oferendas que são feitas a um orixá pedindo um favor, elas não são feitas somente a orixá. Naquela mesma oferenda vai ter algum elemento ali para outro orixá. Por exemplo, tem um orixá que é o chamado... meu Deus, esqueci o nome dele. É o orixá mais levado. Deixa eu ver aqui. Bom, me esqueci agora, depois eu vou lembrar. Então assim, tem um orixá que é o responsável pelas encruzilhadas, né? Digamos assim, e as encruzilhadas são locais, inclusive, que eles fazem oferendas, porque eles dizem que é um lugar espiritual. Por quê? Porque tem saída para todos os lados. Então é um lugar muito espiritual. Então existe um orixá responsável pelas encruzilhadas. Então naquela oferenda tem que ter um elemento ali para esse orixá. Porque se não tiver esse elemento ali, não foi feita uma reverência a esse orixá não vai permitir que essa oferenda tenha mais força espiritual, entende? Então, Exu, lembrei, o tal do Exu, que seria o orixá das encruzilhadas. Então, o que acontece? Então, na maioria das vezes, as oferendas tem também um elemento ali que é para Xangô, que é o orixá da justiça. E isso, pessoal, aí é que entra a questão. Quando nós lidamos com pessoas que levam a sério a religião afro, que estão ligadas a uma entidade maior, um órgão regulador, né? O que é um órgão regulador? Os terreiros, no caso, que é o local onde se reúne o pessoal das religiões afro, seja Umbanda, Candomblé, Quimbanda, o terreiro, ele tem que ter um reconhecimento de uma entidade maior, né? Alguma entidade reguladora. É mais ou menos como igrejas, por exemplo, a maioria das igrejas, né? Por exemplo, a Igreja Católica, as paróquias estão ligadas a uma diocese, né? Não existe um padre independente, ele precisa estar ligado à Igreja Católica. Algumas igrejas, por exemplo, evangélicas, são independentes, mas a maioria delas está vinculada a uma igreja maior, uma entidade maior, ou, né, os centros espíritas, por exemplo. Eles têm uma entidade, uma sociedade espírita maior que lhe certifica, dizendo, olha, essa sociedade espírita, esse centro espírita, ele tem aqui pessoas, né, habilitadas para trabalhar com essas questões espirituais. Há um reconhecimento. A mesma coisa acontece com as religiões afro. Umbanda, Candomblé, geralmente tem esse reconhecimento de uma entidade maior. Tá? Eu não estou falando aqui daqueles terreiros que surgem no fundo de quintal, que alguém resolveu criar o seu próprio terreiro sem ter ligação com entidade nenhuma ou associação nenhuma. Não é isso. E que às vezes, né, não podemos negar, são picaretas, não tem informação, não tem conhecimento, não tem reconhecimento de ninguém, né, e cometem erros, fazem coisas assim que não tem realmente a ver com as religiões afro. Mas falando daquelas que têm reconhecimento, essas religiões que têm reconhecimento, essas religiões afro que têm esse reconhecimento maior, geralmente elas defendem a ideia de que esse orixá da justiça, o chamado Xangô, ele vai analisar digamos, essa oferenda e o pedido que essa oferenda tem. Olha, eu tenho um desafeto, alguém que está me causando mal, alguém que foi injusto comigo, alguém que está realmente me prejudicando, e eu quero que essa pessoa tenha sei lá, algum tipo de problema. Fica desempregado, sei lá, pessoa, sei lá, é muito invejosa, botou o olho no meu casamento, e então que essa pessoa sofra nesse sentido. A gente, assim, ó, os tipos de males aqui não vem ao caso, a questão é,
o mal que a pessoa deseja, muitas vezes é isso que ela pede. E aí, segundo esse conceito, né, esse orixá da justiça, ele vai analisar se esse mal procede, se esse desejo de mal para outra pessoa procede, se é justo. Poxa, se eu estou desejando que aquela pessoa tenha algum tipo de problema, mas é apenas porque eu sou um babaca, eu sei lá, ela não me fez nada, eu apenas é que sou o mal da história, segundo essa crença, Xangô faz com que esse mal que eu desejo volte para mim. Entende? Então, a maioria dos centros, dos terreiros das religiões afro, eles pregam e ensinam isso. Então, se a pessoa desejar o mal, a pessoa fizer um mal para outro, um mal descabido, ela tem que ter consciência de que isso vai reverter para ela. Então, por isso que às vezes eu sempre digo assim, você não precisa ter medo dessas coisas, né? Porque se você não fez nada de errado, nada vai prosperar contra você, tá? Mas é assim que eles trabalham, eles creem dessa forma. Isso era assim lá na África, tá? Isso era assim lá e isso é assim hoje aqui, tá? Depois, talvez eu não consiga explicar tudo num vídeo só, mas para que vocês entendam. Outra questão, o conceito de... Isso é bom esclarecer, porque tem pessoas que acham que o conceito de magia negra e magia branca tem a ver com a cor da pele, é racismo. Porque magia branca é do bem e magia negra é do mal. Alguns até identificam Umbanda como magia branca e Quimbanda como magia negra. Gente, não é assim, tá? A diferença entre Umbanda e Quimbanda tem a ver com as linhas de trabalho, tem a ver com o tipo de animal que é sacrificado em alguns rituais, né? O tipo de oferenda que é feito, entende? Então, não é essa questão de magia negra ou magia branca. Claro que a Quimbanda tem uma característica um pouco mais obscura, vamos dizer assim. Mas vamos entender essa diferença. Por que foi designado magia negra e magia branca? Não foi um branco que fez isso, não foi homem branco, não foi europeu. O conceito de magia negra e magia branca vem da África já, tá? Então não é uma questão racista, como alguns tentam colocar, não. É uma questão de conceito de momento e local onde é feita a oferenda. Por exemplo, se os orixás podem fazer bem ou podem fazer mal, e eu quero fazer uma oferenda pedindo um benefício para mim, ou um benefício para minha comunidade, para alguém da minha família, por que é que eu vou me esconder para fazer? Então, o que eu vou fazer? Até inclusive por uma questão até de, sei lá, adquirir um status na sociedade, né? Eu vou fazer de uma forma que todos vejam, porque querendo ou não, você vai angariar admiração. Olha, pessoa piedosa, ó, pedindo favores ao seu guia, ao seu orixá, aquele que lhe orienta, pedindo favores em benefício da comunidade, né? Uma pessoa piedosa, entende? Então, geralmente quem faz oferendas pedindo algo que é para o seu benefício ou benefício da comunidade ou de alguém, faz em local visível, durante o dia, como nós dizemos, às claras. Não se esconde para fazer isso, porque não há nada de, digamos assim, de oculto, de escondido, nem nada, né? Então, convencionou-se desde a África se dizer, não, ele está pedindo algo para o bem. Então, é a magia branca, porque não tem a ver com a cor, e sim que é feito